Abri os meus lábios, ó Senhor, e a minha boca anunciará o vosso louvor. Olá, minha irmã, meu irmão, louvado seja nosso Deus. Estamos iniciando mais uma semana com o programa Vivendo a Palavra com Francisco Júnior. Sempre é uma grande alegria ter esse momento, essa meia hora reservada para você. Não eu, mas o próprio Deus, nosso Senhor, que aguarda você. Eu costumo dizer isso, não é você que marca um horário com Deus, é Deus que marca um horário conosco e Ele é fiel. Sejamos também nós muito fiéis nesse momento de oração. Por isso vamos iniciar o programa de hoje em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E vamos colocar na presença de Jesus, pelas mãos de nossa Mãe Maria Santíssima, todas as nossas necessidades, todas as nossas vontades, os nossos anseios, tudo que somos e temos. Mãezinha querida, intercedei por cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Juntos agora vamos fazer o nosso ato de contrição. Nós que estamos vivendo a Quaresma, vamos nos colocar na presença de Deus e nos abrir a tudo aquilo que Ele tem para nos oferecer, aos puxões de orelha, mas acima de tudo, para que o Senhor nos ilumine quais os passos que devemos dar. Rezemos. Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentai nosso espírito com vossa palavra, para que, purificando o olhar de nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa glória e concedei-nos o perdão dos nossos pecados. Amém. Durante toda esta semana, vamos pedir a graça de estar atentos para os obstáculos que estão impedindo a acolhida do Reino em nossas vidas. Hoje, especialmente, vamos pedir juntos a graça para que nos tornemos mais sensíveis e dispostos a enxergar o rosto de Cristo nas pessoas, nos irmãos mais pobres e sofredores. Que possamos crescer na leitura e na oração da Palavra de Deus, para que ela seja, de fato, a luz que ilumina toda a nossa ação na igreja, na sociedade, na família, por onde estivermos. Rezemos o Salmo 66. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação entre os povos. Senhor, dai-nos a graça desta Quaresma ser fonte de bênçãos e esperança para todos. E esse é o momento mais especial, o momento da Palavra de Deus. Eu quero te convidar a rezar junto comigo, clamando o Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo quem abre o nosso coração, quem nos prepara de fato para acolher a Palavra de Deus e cria todo o ambiente necessário para que ela seja frutuosa em nossa vida. Rezemos clamando o Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E agora, cheios do Espírito Santo, vamos acolher a pregação que será proclamada pelo Newton César. Ele que prega sobre a palavra que está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 6, versículos de 36 a 38. Newton, que Deus te unja, te abençoe. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Francisco Júnior. Boa noite a você que nos acompanha. Que noite maravilhosa, mais uma vez estamos aqui pela TV Capital, pelo programa Vivendo a Palavra, que você possa agora acolher a Palavra de Deus que vem até nós. E o texto de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 36 ao 38. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Será colocada em vosso regaço
medida boa, cheia, recalcada e transbordante. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, a palavra de Deus vem nos aconselhar como encher a nossa vida de bênçãos. A palavra nos dá realmente a direção, nos ensinando como é que nós temos que fazer para ter uma vida cheia da graça de Deus. Com certeza você almeja por isso, como eu também. E a palavra vai nos dizer que nós devemos usar de misericórdia. Usar de misericórdia. Nós precisamos usar de misericórdia para com as pessoas, entender muitas vezes a fraqueza do outro, das pessoas, entender o processo da sua vida, a história da sua vida, que muitas vezes as pessoas cometem atos que não é porque querem, mas porque trazem consigo situações de fraqueza, e a gente precisa usar de misericórdia para com todos. O Senhor está nos dizendo: sede misericordiosos, assim como vosso Pai é misericordioso. Então Deus está nos chamando a ter em nós os mesmos sentimentos do coração de Deus, a trazer dentro de nós a força da misericórdia. Podemos perdoar as pessoas. Perdoai e que também vocês serão perdoados. Então o Senhor nos dá o conselho para que a gente tenha a vida cheia de bênçãos. Tudo aquilo que você dá é aquilo que você recebe. Nós podemos dizer que tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. E é isso que a palavra está nos dizendo, nos convidando para essa noite. Que nós sejamos plantadores de frutos bons, para que também possamos encher realmente os nossos braços, as nossas mãos, de bons frutos também na nossa vida. Não sermos pessoas egoístas, mas sermos pessoas que possam transmitir todos os frutos bons que o Senhor nos dá. Fruto do perdão, da misericórdia, fruto do amor. E é isso que Deus quer, que nós sejamos semeadores de bons frutos, de bons sentimentos, que nós possamos acolher as pessoas, amar uns aos outros, que tudo aquilo que nós fizemos de bom, nós vamos colher também de bom para a nossa vida. Então que essa palavra, mais uma vez, possa adentrar o nosso coração e Deus nos dê a graça de trazermos conosco virtudes que possam produzir bons frutos para Deus. Então que o Senhor te abençoe nessa noite, abençoe a sua vida, abençoe os seus bons propósitos de poder realmente produzir esses frutos na graça de Deus. Então que o Senhor nos abençoe, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E é verdade, o Senhor pede que nós exercitemos a misericórdia. A misericórdia é uma graça, é um dom, mas é também um convite. Se nós nos abrirmos a essa experiência, o Senhor agirá em nossa vida e na vida dos irmãos. É chegado o momento da sua participação. Gostaria que você participasse, que visitasse o nosso site, conhecesse o nosso trabalho, conhecesse mais história de fé, mais pregações, sempre imaginando que a palavra de Deus pode chegar mais longe. E isso acontecerá na medida que você nos ajudar, na medida que você encaminhar para os seus irmãos, para as pessoas que você sabe que precisam daquela palavra, seja por e-mail, compartilhar no Facebook, Twitter, como for. Use os meios virtuais para fazermos a palavra de Deus chegar mais longe. E agora vamos ao momento edificando sobre a rocha. E hoje, no Edificando sobre a Rocha, nós acolhemos a participação e a pergunta da Célia, lá de Trindade, que pergunta assim: Francisco Júnior, o que é a Páscoa? Célia, Páscoa é a festa mais importante dos cristãos, o ponto mais alto do ano litúrgico. É preparada durante os 40 dias da Quaresma e é prolongada até nos 50 dias do tempo pascal. Podemos dizer que é o dia em que celebramos a vitória da vida sobre a morte. Este Jesus que vocês crucificaram, Deus o ressuscitou dos mortos,
é o que São Pedro anunciou aos judeus na Praça de Jerusalém, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 36, lá no dia de Pentecostes, que depois a gente relembra, quando termina o tempo pascal. Páscoa, então, é um mistério do amor de Deus, que se manifestou na entrega confiante de Jesus ao Pai. É passagem pela morte rumo à ressurreição. E um convite a cada um de nós a vivermos da mesma forma essa graça. A graça da vitória sobre a morte, a graça de ter Jesus vivo e ressuscitado em cada um de nós. E você pode aprofundar no livro A Celebração na Igreja, de J. Bela Vista, na página 145. Rezemos juntos agora com São Patrício. São Patrício, pedimos hoje a grandeza de Deus para nos dirigir, o poder de Deus para nos proteger, a sabedoria de Deus para nos iluminar e o amor de Deus para nos libertar. Amém. Porque todos nós podemos ser santos. Conta a história de hoje que numa terra muito distante houve uma fome muito intensa e um homem muito bondoso e que era apaixonado por crianças resolveu alimentar pelo menos algumas delas, as que ele conseguisse. E ele então mandou que preparasse um cesto com pães, com vários pães, e mandou chamar 20 crianças. E explicou para elas que ele lhes daria este pão diariamente, mas que cada uma poderia pegar somente um pãozinho. E assim fez. Quando ele terminou de dizer, todas elas avançaram no cesto e brigaram, e gritaram, e xingaram, brigando pelos pães maiores. Cada uma pegou o pão que conseguiu, sobrando apenas um pequeno pão, o menor deles, no cesto. Mariazinha, que era uma criança também pequenininha, se aproximou, pegou aquele pãozinho e agradeceu profundamente aquele homem de tão bom coração. Ela ficou muito emocionada de saber que alguém lhe oferecia pão. Pegou o pãozinho e foi para casa. No dia seguinte, se repetiu a mesma história. Aquele senhor colocou o cesto com vários pães e, mais uma vez, houve briga, pior ainda que no dia anterior. E eles brigaram pelos pães maiores. Os mais fortes, os mais rápidos, conseguiam pegar o pão. E foram embora, mais uma vez, sem agradecer. A pequenina Maria, mais uma vez, pegou o menorzinho dos pães. Dessa vez, muito pequenininho, menos da metade dos outros pães. Mas ela pegou e, mais uma vez, agradeceu intensamente aquele senhor. Como ela estava feliz de ter alguém de tão bom coração. E ela ainda pegou aquele pãozinho e disse que ia partilhar em casa com a sua mãe. Ao chegar em casa e contar a história para a mãe, a sua mãe então pegou o pão e foi cortar para ela e para sua filha. Quando cortou, teve uma surpresa. Caíram de dentro daquele pãozinho 6 moedas de prata. A mãe, então, muito rapidamente, disse à filha e ensinou que aquelas moedas não lhe pertenciam, devia haver algum engano, que ela fosse correndo até aquele bondoso senhor devolver-lhe as suas moedas, porque delas era o pãozinho, não as moedas. E a menina obediente correu até aquele homem e mais uma vez lhe agradeceu e explicou que de dentro do pão caíram as moedas e que sua mãe lhe dissera que as moedas não lhes pertenciam, que deve ter havido um engano. O homem, então, mais uma vez tocado com a sinceridade, honestidade e simplicidade daquela criança, lhe ensinou que não, que aquelas moedas eram sim delas e que ele faria isso todos os dias e que ele estava muito tocado com aquilo e que ela aprendesse que às vezes os menores, os mais pobres, os mais fracos são dignos das maiores bênçãos. E é verdade, nós vivemos isso. Nós sabemos que muitas vezes a nossa justiça, ela não confere com a justiça de Deus. Mas nós podemos crer que Deus é justo sim, e que Ele abençoará sempre e fará justiça, mesmo que no primeiro momento nós não saibamos percebê-la. Mas o Senhor é justo e fará sempre justiça em nossa vida. Aquele que lhe é reto, aquele que é fiel, jamais lhe faltará nada. Rezemos. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Fica com Deus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.